Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. No final da madrugada desta segunda-feira, um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado em Teresópolis. O acidente ocorreu no final da Avenida Feliciano Sodré, próximo ao cruzamento com Alberto Torres e Rua José Antônio Santiago. O condutor de um Voyage de cor prata, que, segundo apurado no local, seguia no sentido alto, perdeu o controle da direção, colidiu com meio-fio nesse pequeno canteiro aí próximo a essa rede, essa loja de grande rede, e capotou diversas vezes em direção ao acesso ali do bairro de Agriões. Ainda de acordo com o que foi apurado no local do acidente, ele teve parte do corpo projetado para fora e, consequentemente, foi atingido pelo veículo. Milton José da Mota, 36 anos, ele era morador do bairro da Fazendinha e corretor de imóveis aqui em Teresópolis, né, devido à gravidade da situação, né, ter sido atingido pelo próprio veículo, colidido com o solo, não houve tempo para o atendimento aí do Corpo de Bombeiros. O local foi periciado pelo ICCE, que é o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil, e o corpo removido para ser necropsiado no Instituto Médico Legal, IML. O sepultamento deve ser realizado nesta terça-feira no cemitério municipal Carlina Berlim, o Caingá. Ainda não há confirmação nesse sentido, estamos apurando. Em relação aí às causas do acidente, o motivo do motorista ter perdido o controle da direção ainda está sendo investigado, né? Ele teria desviado de uma motocicleta, segundo essas informações iniciais, apuradas lá no local, mas somente o trabalho de investigação da Polícia Civil poderá esclarecer esse fato, né? Hoje há câmeras de segurança em diversos pontos da cidade e algum local desses aí de gravação aí de empresa particular, de residência de prédio, pode ajudar a polícia a esclarecer esse fato. Mas, por exemplo, ele levou uma fechada de uma motocicleta e, por conta disso, perdeu o controle da direção. No fim de semana, uma ventania muito forte, né, no sábado principalmente, causou prejuízo em alguns bairros de Teresópolis. No alto, ó, vejam só essa imagem feita pelo Eloy de Carlo, radialista, lá na Rua Sloper, lá perto da Feirinha do Alto, ali nas proximidades da Feirinha do Alto. Uma árvore tombou e fechou totalmente a pista, chegou a atingir parcialmente um veículo, né, e assustou, né, a feirinha logo ali abaixo, e assustou inclusive os visitantes, né, que param o veículo nesse local. E alguns retiraram rapidamente o carro, né, depois desse susto com essa queda dessa grande árvore. Realmente ventania muito forte. No sábado, em outro ponto da cidade, a árvore caiu dentro do rio Paquequer, né? Essa próxima imagem, olha só. A gente recebeu aí através do nosso WhatsApp, 2742-9977. Nesse caso aí foi no trecho entre aqui a Rua Jornalista Adélcio Monteiro e ali as proximidades da Unopar, né, aqui na Várzea, né, para vocês terem uma ideia, né, de como foi essa ventania, né. Em toda a cidade de Alonso Birro teve moto sendo derrubada pelo vento. Sábado foi bastante complicado. Ainda falando aí de contribuições que chegam à nossa redação através do WhatsApp, recebemos um pedido de ajuda lá de Albuquerque, né? Albuquerque é um bairro maravilhoso, né? É um bairro aí às margens da RJ 130, mas que sofre com o abandono do poder público municipal há anos, né? Não é culpa somente da atual gestão, né? E mais uma vez, mais uma rua em condições precárias. Essas imagens, repetindo, chegaram aqui através do nosso WhatsApp, 2742-9977. Essa é a Estrada Holanda, no bairro de Albuquerque, né? Eles têm preocupação lá também dessa ampliação desse crescimento de Albuquerque, né? Recebendo alguns empreendimentos, mas falta infraestrutura, né? Não adianta só a cidade crescer sem organização, sem a devida preocupação com a infraestrutura. E os moradores relatam, inclusive, que há esgoto a céu aberto e as condições da Estrada Holanda só pioram, né? Albuquerque, um bairro tão bom, tão tranquilo, mas a cada dia registrando problemas dessa maneira aí de forma mais frequente. Ainda no Diário Comunidade, vamos agora dar um pulinho no bairro do Meudon. Preste atenção nessa história. Hoje cedo,
recebemos essa imagem. Olha essa coletora de lixo, essa caçamba, né, deixada lá na rua Aimorés, em frente ao número 182. Imagine você abrir a sua janela, abrir a porta de casa e todo dia se deparar com essa montanha de lixo coletora transbordando. Esse é o caso da rua Aimorés, proximidades do 182 no Meudon. Os moradores que reclamaram essa situação aqui ao Diário de Teresópolis informaram que há 10 dias, não havia a coleta de lixo nesse local, não era feita a coleta. Aí entramos em contato com a prefeitura, depois que cobramos um poder do Poder Público Municipal, né, cobramos uma atitude do Poder Público Municipal, foram lá no bairro do Meudon, mas olha só que surpresa. Trocaram a caçamba e já deixaram uma caçamba pela metade de lixo. Brincadeira, né? Chegou à tarde, ó, problema resolvido. Resolvido, só que não, serviço pela metade. No lugar de deixar uma caçamba vazia, de resolver o problema, ou dar 2 viagens, se for o caso, deixaram uma caçamba com a metade do lixo. Ou seja, não vai precisar nem 10 dias para que a caçamba volte a ficar daquela maneira, né? Será que lá em 40 Casas, tem uma personalidade política famosa de Teresópolis que mora lá em 40 Casas, será que lá em 40 Casas demora esse tempo todo? Será que lá em 40 Casas tem essa caçamba vergonhosa, né? O lixo é um problema que se agrava aqui em Teresópolis, falta a prestação de um serviço adequado, lembrando que nesse caso aí é feito por uma empresa terceirizada, aliás, vem desde outros carnavais, essa mesma empresa vai só renovando, porém, cabe ao Poder Público Municipal cobrar que o serviço seja feito de maneira pontual e de maneira eficiente. Não adianta colocar a culpa na empresa, porque a prefeitura, como paga um valor altíssimo pelo serviço, tem que cobrar também que ele seja realizado, né? Não adianta colocar a culpa na empresa, não tem nada com isso. Tem sim, e fica aí o apelo, né? Vamos voltar lá na rua Aimorés amanhã, retirar o que faltou e colocar uma caçamba vazia e respeitar aí, né, o prazo de coleta, não deixar aí 10 dias sem realizar o serviço. É rato, mosquito, entre outros vetores de doenças. Nesta segunda-feira, recebemos aqui na Diário TV, no Jornal Diário de Teresópolis, a visita do deputado federal Marcelo Freixo. Ele esteve no programa Hélio Carracena e também conversou com o repórter Luiz Bandeira. Qual é a importância do deputado conhecer a rotina, as cidades do interior e o que o deputado federal, representando o nosso estado, pode fazer pelas nossas cidades? Não, é muito importante porque o Rio de Janeiro tem uma característica diferente de São Paulo e Minas, né? Que aqui você tem uma concentração populacional muito grande na área metropolitana. Você tem mais de 70% da população do estado do Rio morando na região metropolitana. Então o interior acaba que fica muito abandonado, né? Falta política pública, é um absurdo a agricultura no Rio de Janeiro ser responsável só por 1% do PIB. Então acho que sair da região metropolitana, ir no interior, conhecer, como eu estou agora na região serrana, e ouvir as pessoas, ouvir os professores, ouvir os agricultores, ouvir quem trabalha no comércio, no serviço, ouvir essas pessoas é muito importante no que diz respeito a que tipo de política pública você precisa estar aqui. Quando você vem aqui, você vê que a juventude, por exemplo, está sem assistência devida, que falta política cultural, que você não tem uma universidade pública, mas você também estuda que você não tem um hospital público, né, só tem privado. Você tem que ir nos lugares, você tem que conhecer as pessoas, tem que ouvir as pessoas para saber de que maneira você pode levar para o exercício parlamentar ou para uma disputa de governo o que as pessoas realmente precisam. Você falou em agricultura, né? A agricultura aqui em nossa cidade, você sabe, né, é uma das mais importantes fontes de arrecadação do município. E o que o senhor projeta, ou quais medidas podem ser adotadas para contribuir com o aumento da nossa produção agrícola e, ao mesmo tempo, nós temos aqui um dos principais ativos do município, que é a preservação ambiental, claro. E aí manter essa preservação. Eu acho que tem muita coisa para fazer em relação à produção agrícola. Primeiro, o incentivo a essa agricultura, né? Que é fundamentalmente a agricultura familiar ou pequena e média propriedade. Você tem que ter um estímulo a essa produção que é muito importante. Teresópolis não tem um SEASA local. Você tem que se deslocar até Irajá, que é o SEASA de lá, Friburgo tem. Então, pensar na possibilidade de ter uma SEASA aqui, até para que a arrecadação do município aumente, é muito importante. Melhorar a estrada. Agora a gente está tendo um recapeamento, né, da Teresópolis-Friburgo, mas
aparenta ser uma obra muito eleitoral, né, sem drenagem, uma capa de asfalto muito fina. Você tinha que estar duplicando aquela estrada, fazer um investimento adequado. E as estradas vicinais, as que levam até a BR, que estão em péssimas condições. E muitas vezes você tem uma boa produção, mas você não tem como escoar a sua produção por causa da qualidade das estradas. Então, é muita coisa que você pode fazer. As escolas agrícolas. Hoje você só tem 4 escolas agrícolas, uma delas até em Teresópolis, mas só tem 4 escolas agrícolas funcionando no estado inteiro, né? Então essas escolas agrícolas podiam fazer com que esse jovem, essa família do campo, tivesse melhores condições de ficar no campo e também produzir técnica agrícola para ser usada na própria agricultura, né? Então é uma quantidade enorme de ações concretas que o poder público pode e deve fazer. O turismo também é uma das principais fontes de renda aqui do município de Teresópolis, aliás, de toda a região serrana, Claro. né? E o que tem em mente, o que tem em projeto para o turismo aqui da nossa região? Primeiro que a gente precisa colocar o estado do Rio no século XXI, né? A agenda climática, a agenda ambiental, o turismo que você pode desenvolver nessa região. Você tem o Parque Nacional, você tem o artesanato, você tem a região serrana como tudo, que é uma região belíssima, né, de uma mata belíssima. Você tem que desenvolver o chamado ecoturismo. Você pode trazer gente para cá, você pode ter uma agenda de ecoturismo para o ano inteiro, onde aqueça o sistema de pousadas, de hotéis e de restaurantes da região. Isso é um ativo econômico. Agora, é uma agenda que o governo do estado pode ajudar a prefeitura. O governo do estado pode não só divulgar, como pode criar uma agenda que traga a gente do Brasil inteiro, que traga a gente do mundo inteiro para algo que o século XXI está pedindo, que é a responsabilidade climática e ambiental. Agora, Freixo, um dos principais problemas que a gente tem aqui, em 2011 a região serrana sofreu com o impacto da maior tragédia climática do país, né? Sim. Agora, esse ano nós tivemos aí com Petrópolis também, né? O flagelo aí da população de Petrópolis. E aí fica a pergunta, a gente tem muitas pessoas morando em áreas de risco, essas comunidades que se estabelecem em locais que não podem ser habitados. E qual é o projeto habitacional que tem para tirar essas pessoas dessa condição de risco? Primeiro que a gente sabe que isso não é um problema simples, não adianta qualquer um aparecer aqui e dizer que vai resolver de forma fácil, porque são milhares de famílias morando em áreas que não poderiam jamais estar sendo habitadas, porque são áreas de risco. Sim. Famílias pobres e famílias ricas, né? Porque tem construções de todos os tipos em áreas irregulares, em áreas de risco. Principalmente as pessoas pobres, que aí não tem opção, né? Agora, o projeto Minha Casa e Minha Vida, que foi muito bem sucedido no governo Lula, ele tem que ter uma versão específica para a região serrana. Sim. Porque o Minha Casa e Minha Vida para a região serrana significa você construir alternativa de moradia em lugares seguros. E isso tem que estar no próprio planejamento do projeto. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para o próximo presidente da República e o próximo governador pensarem para cá. Você presidiu a CPI das milícias. Uma grande preocupação da população aqui da região serrana é essa expansão da milícia para a nossa área aí. Falando da questão da segurança pública, a CPI acabou deixando 58 projetos para barrar justamente esse tipo de crime, né, de modalidade de crime. O que pode ser feito dentro desses projetos que já foram colocados para evitar que essa expansão chegue aqui à nossa região? Olha, eu presidi a CPI das milícias em 2008, essa CPI que eu fui o presidente levou à prisão 240 milicianos, todos os líderes de milícia foram presos naquele momento, mas o que você tem que fazer é mexer no poder econômico do crime, aí tem que ter coragem para fazer isso, né? A autoridade é filha do exemplo, né? Você tem que ter coragem, você tem que meter a mão e dizer eu vou enfrentar o crime, coisa que os governadores atuais do Rio de Janeiro não têm e não tiveram, né? Você tem que mexer onde eles ganham dinheiro. Você tem que mexer no domínio de território, você tem que mexer no transporte alternativo, você tem que mexer no controle da internet, você tem que mexer de onde vem o dinheiro do crime. Então prende os líderes de milícia, isso nós fizemos na CPI, mas tem que mexer na fonte de recurso desse crime. E isso ainda não foi feito desde a época da CPI. Isso é muito importante, eu acho que a gente precisa, o Rio tem que ser reerguido, o Rio tem que ser colocado de pé. Não é possível você ter uma recuperação do Brasil sem uma recuperação do Rio de Janeiro. E reerguer o Rio de Janeiro é tarefa de muitos. Então eu estou conversando com empresários, com policiais, né, com evangélicos, com católicos. A gente tem que ter uma grande unidade, uma grande união de todo mundo que respeita a democracia, que respeita a lei, que respeita o diálogo, e é isso que a gente precisa, trazer investimento, emprego e renda. Muita gente quer isso. A disputa no Rio de Janeiro não é entre direita e esquerda. A disputa no Rio de Janeiro é entre civilização e barbárie, é entre futuro e atraso, né? E quem é comprometido com o futuro, quem é comprometido com a vida, tem que estar junto. A entrevista completa com diversos outros tópicos relacionados aqui a questões de Teresópolis, entre outros assuntos a nível nacional, você vê no programa Hélio Carracena nesta terça-feira. Foi realizada mais uma etapa do trabalho de Ronda Escolar, nesse projeto Ronda Escolar
da Guarda Civil Municipal. Dessa vez, a equipe da GCM Alfa e Romu Alfa, a equipe Alfa e Romu, esteve lá na Escola Municipal Nadir Veiga Castanheira para dar aula de ordem, unidade e comportamento durante o hino nacional e hino da cidade. Esse trabalho já é um trabalho que vem sendo realizado há alguns anos e agora sendo tocado aí pelo secretário da Luz e o comandante da Guarda Civil Municipal, Gil Wellington, além, logicamente, dos guardas, são alguns agentes aí da Guarda Civil Municipal que vão se revezando para representar a corporação nesse trabalho tão fundamental de ensinar aí diversos tópicos, muitos ensinamentos para as crianças que serão aí os futuros motoristas, que tocarão a nossa cidade, e não vai demorar muito tempo não, Passa rapidinho, mais rápido do que a gente imagina. Agora um pedido de ajuda, uma pessoa que teve um carro furtado já há algumas semanas e até hoje não teve notícias. Se você viu por aí essa caminhonete S10, cor prata, cabine dupla, placa MPZ 2H00, se você viu esse carro por aí, entre em contato com a Polícia Militar. Esse veículo foi furtado lá na BR-116, no bairro da Fonte Santa, próximo a um mercado. Logicamente, esse carro não está em Teresópolis, os proprietários já rodaram a cidade toda atrás desse veículo, nenhuma informação. Mas, como sabemos aqui que o boletim tem um alcance muito grande, Diário TV hoje com a transmissão via YouTube, também Facebook, a gente alcança um grande número de cidades aí do estado do Rio, até fora do estado, logicamente, na internet é mundial. Se você viu esse carro, o carro com essas características, entre em contato com a polícia, pois ele está fazendo muita falta para essa família. Vamos agora dar uma olhada na situação das fontes, Você que usa as nascentes aqui da cidade, como será que está a água, A qualidade da água da nascente que você utiliza. Vamos ver a lista divulgada pela Prefeitura. E vou falar aqui as impróprias, Se a sua não está na imprópria, quer dizer que você pode utilizar. Fonte Tijuca, imprópria. Fonte Sete Tanques, imprópria. Fonte Brahma, aquela fonte que é ali acessada na Tenente Luiz Meirelles, também imprópria. Fonte Taumaturgo, essa já deveria até ser fechada, Porque está imprópria há muitos anos. E outras três ali, deixei separado porque chama atenção. Fonte Perpétua, está sem água. Fonte Amélia, sabe a Fonte Amélia, aquela que foi reformada? Parceria com uma empresa, reformaram a fonte. Desde que fizeram essa obra, não tem água na Fonte Amélia. Como assim, Prefeitura? Não tem água na Fonte Amélia? E até hoje a Prefeitura não esclareceu porque a Fonte Amélia secou. Entregou ali um equipamento público bonito, arrumadinho, azulejo legal, mas não tem água na Fonte Amélia. E também está sem água a Fonte Alexandre Fleming, no Vale do Paraíso. Esses dados aí foram divulgados pela Prefeitura, através da Assessoria de Comunicação, um trabalho aí realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, essa análise das fontes. Foi decretado pelo Ministério da Saúde o fim da emergência para a Covid-19, porém, vale lembrar, estados e municípios continuam recebendo recursos para investir nas unidades hospitalares. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional entrou em vigor no Brasil em fevereiro de 2020, poucos dias depois da OMS declarar o início da pandemia de Covid-19. Com o avanço da vacinação, que já imunizou totalmente mais de 81% dos brasileiros, o cenário epidemiológico e a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, o governo federal decidiu colocar fim no estado de emergência para a doença. A medida entra em vigor em 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. As pessoas devem continuar procurando a vacinação, completando o esquema vacinal. É de suma importância. E se alguém tiver sintomas gripais, como coriza, tosse, nariz entupido, dor de garganta ou febre,
devem procurar o médico e evitar participar de eventos onde haja aglomeração. A situação de emergência facilitou as ações de enfrentamento à pandemia, permitindo, por exemplo, que a União, estados e municípios pudessem contratar profissionais de saúde, comprar medicamentos e insumos sem licitação pública. O Ministério da Saúde garantiu que nenhuma política de saúde será interrompida e que os estados e municípios serão orientados para a continuidade das ações de combate e prevenção da Covid-19. Por isso, o repasse dos recursos está mantido. Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid, e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal.